Vamos lá. A Lexon, mais uma vez explicando para quem nos acompanha, é uma organização de pessoas ligadas ao direito, na sua grande maioria, e que se identificam com os princípios do Estado de Direito, sejam elas liberais clássicos, libertários ou conservadores. Ela é inspirada no modelo americano da Federal Society, que também tem uma grande influência no debate público norte-americano. E a Lexon é uma parceira do Instituto Liberal, hoje integra o nosso conselho consultivo, e nós republicamos artigos postados pela Lexon. Esse texto, especificamente, é uma coautoria entre duas figuras que, para além da Lexon, têm uma relação muito direta com o Instituto Liberal. A nossa querida amiga Kátia Magalhães, do Judiciário em Foco, a gente já repercutiu também o texto dela aqui, que era uma figura extremamente corajosa, que se dedica a denunciar os desmandos do Poder Judiciário. A coluna dela é voltada para isso. E o Leonardo Corrêa, que é um colunista do Instituto Liberal muito antigo. Muito antes de sonhar em criar a Lexon, ele que é fundador da organização, muito antes disso, o Leonardo já estava escrevendo para o Instituto Liberal, antes mesmo de eu sonhar em ser presidente, antes mesmo de eu ser colunista do Instituto em 2014, o Leonardo já era parceiro da organização, já escrevia para a organização. Então, os dois se juntaram, uma dupla de peso, para escrever esse artigo que analisa o voto de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, no STF, sobre o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente já falou sobre isso aqui. Marco Civil da Internet, que foi o resultado de um amplo debate na sociedade civil, com participação de diferentes setores, para estabelecer o marco jurídico, como é que o Estado brasileiro enxergaria a relação entre a sociedade civil brasileira e a internet, do ponto de vista legal. O STF resolveu pegar esse marco civil, pegar um artigo e julgar a sua constitucionalidade. Agora está sendo discutido isso e formou maioria para recusar constitucionalidade a esse artigo. E esse artigo, basicamente, ele envolve o interesse daqueles que querem cercear a circulação de conteúdos nas plataformas de rede social. Por quê? Porque o que ele determinava era que é preciso que haja uma ordem judicial expressa sentenciando que determinado conteúdo publicado nas redes sociais é criminoso, para que as redes sociais sejam instadas a eliminar aquele conteúdo. O que é que os ministros do STF querem que seja considerado a partir de agora? E foi o voto, claro, do Alexandre de Moraes. Eles querem que a rede social já seja forçada a remover o conteúdo, mesmo sem que haja uma ordem judicial. Ela já seja responsabilizada. Se ela deixou ficar ali uma postagem, uma publicação, por um determinado tempo, ela não recebeu ordem de juiz nenhum para tirar, por qualquer motivo ela não viu. Se ela deixou ficar a publicação ali, ela pode ser punida pela lei, pela justiça, depois, por ela ter mantido aquele conteúdo no ar. O que isso faz com que as companhias pensem? Que elas têm que controlar muito bem as coisas que são postadas no seu corpo, porque elas não têm como saber o que as nossas sacrossantas autoridades judiciárias vão achar que é atentatório à democracia e ao Estado de Direito, porque isso estava na decisão do Barroso. Entre os crimes está o crime de atentado ao Estado. O que a gente posta no Facebook, no Instagram, que pode ser efetivamente considerado um atentado ao Estado de Direito? Difícil dizer. Se uma pichaçãozinha numa estátua é um atentado à democracia e ao Estado de Direito, qualquer bom dia que a gente botar no Facebook também pode ser. A gente não sabe o que vão interpretar. Né? Então, é um constrangimento que se impõe às plataformas, que não deixa de ser uma forma de censura prévia, que a Constituição veda. E é isso que o STF achou bonito aprovar. Daí o artigo do Leonardo e da Kátia analisa a tentativa do Moraes, no seu voto, de sequestrar a filosofia de um grande pensador da tradição liberal do século XIX britânica, John Stuart Mill, para apoiar o seu voto a favor da censura prévia, a favor de limar esse artigo 19 do Marco Civil.
Ele usou, no seu discurso, ele se atreveu a usar Moraes, que já disse que é um liberal clássico, sabe Deus onde que ele é um liberal clássico, gostaria muito de saber qual é a afinidade que ele tem com o Estado de Direito, por exemplo. Ele usou o clássico On Liberty, que alguns traduzem sobre a liberdade, ensaio sobre a liberdade, nos textos em português, nas versões em português dessa obra clássica de John Stuart Mill, como fundamento para censurar, para limitar o discurso, atribuindo a Stuart Mill uma visão que ele rejeitava completamente. É uma fraude intelectual que o Alexandre de Moraes tentou fazer no seu voto, como se o voto de um juiz devesse utilizar, discutir a filosofia de Stuart Mill para ser dado, em vez do texto legal brasileiro. Mas, enfim, né, fazer o quê? Se essa virou a moda entre os nossos ministros, ficar fazendo discussões acadêmicas, adoro discussões intelectuais, acadêmicas. Aliás, boa parte da minha vida é dedicada a fazer isso. Né? No Instituto Liberal, está sempre falando de autores, faz parte da nossa vida. Mas eu não sou ministro do STF, eu não estou julgando se uma pichação numa estátua é um crime de atentado ao Estado de Direito. Eu não estou julgando. Certo? Então, é muito diferente. As competências e atribuições são muito diferentes. Ele estava lá fazendo uma dissertação sobre Stuart Mill para defender a censura, sabe Deus como, usando o famoso princípio do dano de Stuart Mill. De acordo com o voto do Moraes, Stuart Mill reconhecia a legitimidade do Estado interferir na liberdade de expressão quando a conduta, a expressão, portanto, influenciasse de modo prejudicial os interesses dos outros. O que é interesse dos outros? Será que o meu interesse, por exemplo, por conforto, por eu não ser ofendido, por eu não ser afetado, por não ouvir alguma coisa que me desagrade, esse interesse justifica que o Estado cale a boca dos outros? Será que justifica? Então, eu acho que a gente teria que calar os ministros do STF, porque eles me causam profundo desconforto. Né? Eu gostaria que eles fossem calados também, então, se fosse para seguir essa lógica. Desconforto difuso, abalo no sentimento coletivo, são as palavras usadas pela Kátia e pelo Leonardo, para naturalmente ironizar a palhaçada do argumento do Alexandre de Moraes. Né? Ofensa subjetiva ao interesse público, tudo isso poderia ser considerado afronta ao interesse dos outros. Né? Isso não basta para ser considerado uma violação do dano. O dano de Stuart Mill é objetivo, é mensurável, é concreto, é excepcional. Não é para qualquer coisa que fere os interesses dos outros. Eles também vão dizer que não é difícil perceber que o único fim para o qual as pessoas têm, nas palavras de Stuart Mill, justificação individual ou coletivamente para interferir na liberdade de ação de outro é a autoproteção. Autoproteção não é para proteger as sensibilidades, né? É para conter a violência, o estímulo à violência, o estímulo ao crime, a ameaça iminente. Essa é a limitação da liberdade de expressão. Não é dizer uma coisa que causa desconforto, que me incomoda, ou criticar. Dizer, eu acho a democracia brasileira uma droga. Eu não tenho o direito de dizer isso? Isso ameaça alguém, leva a perigo a vida do presidente eleito ou dos parlamentares, de quem quer que seja. Dá para você censurar essa expressão com base nessa preocupação? Então, o voto do Moraes, ele, diz o texto do Leonardo e da Kátia, contraria uma longa tradição de responsabilidade civil da qual somos tributários. As sociedades vêm buscando, desde os primórdios, alcançar um convívio pacífico entre os seus membros, com base no que o gênio romano cunhou como neminem laedere, que consiste no dever genérico imposto a cada um de nós de não lesar outrem, de não violar o espaço do outro, a vida do outro. Assim, sempre que fazemos o que não dispomos da faculdade de fazer, incorremos em conduta lesiva, pois afetamos contra a vontade de alguém o rol de seus direitos. É esse comportamento coercitivo da esfera de liberdades alheias que se cunhou designar como ato ilícito, ensejador da obrigação de reparação dos respectivos danos. Não é falar, dizer uma coisa que me irritou, que me incomodou. Grosserias e denegrimento à reputação alheia podem sim gerar o dever de indenizar as partes lesadas. Um crime de danos morais, por exemplo, isso existe no ordenamento jurídico brasileiro. Desde que, porém, as condutas reprováveis venham a ser efetivamente praticadas
e que os ofendidos acionem o aparato judiciário em busca da reparação dos danos sofridos e a justiça decida que houve dano, e não censura prévia, como os ministros do STF estão parecendo querer que seja praticada institucionalmente, sistematicamente no Brasil.